dia a todos mais uma vez. Encerrando a 40ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, teremos a participação de eminentes pesquisadores, os quais abrilhantam ainda mais esse evento, que foi uma troca de experiências e conhecimentos compartilhados. O coordenador da conferência de encerramento é o professor Jorge Guimarães, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, professor do curso de mestrado profissional em pesquisa clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisador do Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde coordena o laboratório temático de bioquímica farmacológica, presidente da CAPES de 2004 a 2015, pesquisador sênior do CNPq, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFF, da UFRRJ e da URGS. Doutor honoris causa em várias universidades e detentor da Medalha de Ordem Nacional do Mérito Científico. Com a palavra, o professor Jorge Guimarães. Muito bom dia a todos e a todas. Quero saudar nosso conferencista de hoje e, primeiramente, a nossa diretora, a professora Nadine, diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a doutora Patrícia Prola, diretora do Centro de Pesquisa Experimental do hospital, os professores, estudantes, colaboradores do HCPA presentes ou aqueles ouvintes do evento virtual. Coube a mim, por gentil e irrecusável convite da direção do hospital, a honra de apresentar nosso palestrante nesta sexta-feira 13, ao ensejo do encerramento da 40ª Semana Científica, um já tradicional evento do nosso HCPA. Agradeço a significativa oportunidade. Pretendo ser breve, mas descrever o currículo do nosso conferencista de hoje, o professor Luiz Davidovich, não é tarefa fácil, especialmente devido ao tempo limitado do que dispomos. Não obstante, o desafio se tornou tarefa sobremaneira agradável, porque tive a oportunidade de, agradecendo ao HCPA, revisitar, prazerosamente os feitos pessoais de um amigo de tantos anos e de lutas conjuntas em defesa da educação e da ciência no Brasil. Luiz Davidovich, nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências, graduou-se em Física na PUC, no Rio de Janeiro, em 1968. Fez brilhante doutorado na Rochester University, em Nova York, nos Estados Unidos, sob a orientação de um prestigiado físico, que se considera premiado e tem orgulho da exitosa carreira do nosso homenageado de hoje, seu ex-orientado. Em seguida veio um pós-doutorado, já agora na Suíça, no famoso ETH, o Ethnologische Technische Hochschule, onde permaneceu por 2 anos. A partir daí, acumulou um admirável conjunto de convites mundiais como professor visitante. Na École Normale Supérieure, na França, no Max Planck Instituto, na Alemanha, na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, no Instituto of Theoretical Physics da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e isso ocorreu em vários períodos, desde 1996 a 2001, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, na Université Pierre-Marie Curie do CNRS, na França, e no Weizmann Instituto, em Israel. A partir de 2008, Luiz substituiu esses períodos como professor visitante nessas prestigiosas instituições por inúmeras conferências e palestras nos principais eventos mundiais da física. A carreira acadêmica do Luiz, na carreira acadêmica, ele percorreu todos os graus da carreira,
o que é muito interessante. Entre 81 e 94, ele foi professor assistente, seguidamente associado e titular na PUC do Rio de Janeiro. Em 1994, passou a professor titular do Instituto de Física da UFRJ, onde atua até hoje. Na carreira científica, Luiz dedica-se, desde o início da sua formação, aos campos da ótica quântica e informação quântica, cobrindo temas, para muitos de nós, estranhos, como descoerência e emaranhamento quântico. Esse é o nosso Luiz. Em uma palestra na Academia de Ciências, há uns anos atrás, mencionei a área de pesquisa do Luiz como exemplo de pesquisa básica, quase pura. Ele interrompeu e disse: básica? Logo, logo você vai trocar esse seu laptop por um computador quântico. Pelo andar das inovações, já vai isso acontecer muito brevemente. Esse é o Luiz. Ao longo dessa trajetória, o Luiz produziu mais de uma centena de artigos de maior importância nas melhores revistas científicas do mundo, e esses artigos receberam quase 9.000 citações. Publicou dezenas de capítulos de livro e um importante livro-texto sobre ótica quântica. Aqui não se enumera uma infinidade de textos sobre política científica e os variados livros organizados sob sua orientação ou gestão na Academia Brasileira de Ciências, que tratam de propostas para a atuação da ciência e tecnologia no país. Tomaria enorme tempo listar aqui todo esse acervo produzido pela inspiração do Luiz Davidovich. Exímio pesquisador e professor, formou 14 mestres, mais de 20 doutores nas instituições em que atuou. E por conta dessa vasta competência, atua como membro do corpo editorial e revisor de artigos das principais revistas de física do mundo. Luiz recebeu uma grande quantidade de prêmios e condecorações, destacando algumas aqui. O Prêmio em Física em 2001 da TWS. Essa é a World Academy of Science, uma academia dedicada a promover a ciência no mundo em desenvolvimento. Foi um enorme reconhecimento dessa trajetória do Luiz Davidovich. Recebeu também o maior prêmio que temos aqui no Brasil, que é o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, do CNPq, em 2010. A medalha Tamandaré, da Marinha do Brasil, também em 2010. E a Comenda do Mérito Naval, concedida pelo Conselho da Ordem do Mérito Naval da Marinha do Brasil, mais recentemente, em 2017. No ano 2000, Luiz foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico, a maior condecoração concedida a cientistas brasileiros. Destaca-se também na sua ativa carreira ser Fellow da Optical Society of America e membro da American Physical Society. É também, obviamente, membro da TWS, Academia Mundial de Ciências, e presidente da Academia Brasileira de Ciência desde 2016. E atua como secretário-geral da TWS para o período 2019-2023. Pessoalmente, considero na carreira do nosso conferencista, adicionalmente ao tudo que já foi destacado e inúmeros outros pontos não enumerados, dois aspectos altamente significativos. Primeiro, foi a organização da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010. Esse documento constitui, desde então, o melhor guia para as diretrizes e ações dos governos, se assim o quiserem, e da comunidade, se pudermos, atuar na formulação de uma política científica efetiva na exploração das competências dos nossos cientistas do Brasil afora. E a segunda, a presença brasileira na National Academy of Science dos Estados Unidos, onde o Luiz representa um dos poucos membros do Brasil nessa famosa e importante instituição. Dito isto, sem mais delongas, passo o palco ao nosso convidado, o professor Luiz Davidovich, que vai nos falar sobre o Brasil pós-Covid-19,
Desafios para a ciência e a inovação. Por favor, Luiz, passo o palco. Muito obrigado, Jorge, pela extremamente generosa apresentação. De fato, para mim é uma grande satisfação estar aqui na nuvem, de fato, mas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agradeço muito o convite do hospital e, em particular, agradeço muito por ter colocado o Jorge como meu apresentador, que para mim é uma grande honra. De fato, o Jorge é um grande amigo e ele é um grande guerreiro da ciência e da educação, com uma participação notável na CAPES e também na Embrapi, agora ajudando o processo de inovação no Brasil. Então, para mim, assim, é uma grande satisfação essa confluência, essa conjunção de ter o Jorge me apresentando, uma grande honra para mim. E, realmente, hoje é sexta-feira, 13 de dezembro, isso mostra, Jorge, que nós, como cientistas, não somos supersticiosos, né? De qualquer forma, eu estou aqui trancado em casa e daqui não saio, por via das dúvidas, muito especialmente hoje. Então, eu vou começar a fazer a minha apresentação com slides, então vou compartilhar minha tela. Espero que vocês estejam vendo aí já. Então, tá bom. Então, vou botar no modo apresentação. Então, vou falar sobre isso, né? Quer dizer, desafios para a ciência e inovação no Brasil pós-Covid, mas vou começar dando uma pequena perspectiva histórica, não é? Porque é bom ver o que foi feito, como foi feito, o que resultou realmente em políticas de Estado no Brasil, como exemplo de uma conduta que deveria ser adotada hoje e certamente no futuro pós-Covid-19. As primeiras universidades brasileiras começaram muito tarde. Segundo o livro Guinness de Records, a primeira universidade brasileira foi a Universidade Federal do Amazonas, fundada em 1909. De fato, o que eles fizeram foi, como acontecia em outros casos também, reunir escolas independentes que existiam, ter uma administração central, e assim foi feita a Universidade Federal do Amazonas, um período glorioso para a Amazônia, porque teve o ciclo da borracha, enfim, que acabou sendo depois a borracha transferida para outros países. Depois tivemos a Universidade do Paraná, em 1912, Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, Universidade de São Paulo, 1934. Comparem essas datas com a data de fundação da Universidade de Bolonha, que foi em 1088, né? A Universidade de São Marcos, em Lima, fundada em 1551, e ela ainda existe lá no Peru. A Universidade de São Marcos ainda está lá, né? A Universidade de Córdoba, na Argentina, em 1613, e a Universidade de Harvard, em 1636. Então, as universidades no Brasil vieram muito tarde, o que foi um resultado da colonização portuguesa, que, nesse sentido, foi muito diferente da colonização espanhola. Os portugueses proibiam, antes de chegar aqui no Brasil, graças ao Napoleão Bonaparte, que ocupou lá a Península Ibérica, ameaçou tirá-los do trono, então eles vieram aqui em 1808, e a partir daí podemos ter imprensa, livros, universidades, escolas, etc., o que era proibido anteriormente, né? A Dona Maria I, conhecida como a Louca, né, proibiu, por exemplo, manufaturas no Brasil, e era proibido imprimir livros no Brasil, e tudo isso atrasou muito o início da atividade de ensino superior e de pesquisa no Brasil. Foi nessa época da fundação das primeiras universidades que foi fundada a Academia Brasileira de Ciências. Foi criada em 3 de maio de 1916, celebramos esse ano 104 anos da Academia, e essas são algumas das pessoas que consolidaram, que criaram e consolidaram a Academia Brasileira de Ciências, que naquela época era chamada Sociedade Brasileira de Ciências, e o nome depois foi mudado para a Academia Brasileira de Ciências. Henrique Morizzi foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, que no início teve como sede a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Então, começou aí um pouco essa institucionalização, né, da educação superior e da atividade de ciências no Brasil. Comparem a data de fundação da Academia Brasileira de Ciências, 1916, com a data de fundação da Academia de Ciências da França, 1666,
da National Academy of Sciences nos Estados Unidos, 1863. Então, viemos muito tarde, mas é impressionante como, desde o início das primeiras instituições no Brasil, houve uma velocidade muito grande no desenvolvimento da ciência no Brasil. Os primórdios da agricultura podem ser localizados na fundação do Instituto Agronômico de Campinas, em 1887, Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1901, e a Escola de Pecuária e Veterinária de Viçosa, que depois se tornou a Universidade Federal de Viçosa, né? Fundada, como está aí, em 1922. Então, essas três instituições permitiram a formação de profissionais qualificados que foram fundamentais para a criação da Embrapa. Veja a diferença de tempo, né? Aquelas escolas fundadas no início do século XX, a Embrapa fundada em 1972 e rapidamente tendo um alcance internacional. Veja a presença da Embrapa na África, por razões óbvias, porque a savana africana é muito parecida, tem características muito parecidas com o cerrado brasileiro. Aliás, vocês veem que se você aproximar a África da América do Sul, aquilo se encaixa muito bem, de fato, era um só continente há muito tempo atrás, né? Então, hoje em dia, a Embrapa tem acordos bilaterais com dezenas de instituições, 56 países, né? 20 organizações internacionais, um número muito grande de projetos envolvendo países, organizações e redes de pesquisa. Então, um exemplo de sucesso no Brasil, mas que é importante entender que isso começou lá atrás. Então, isso reflete uma política de Estado, consciente ou inconsciente, né, de formação de profissionais qualificados e que resultaram nessa grande instituição, a Embrapa, né, que realmente aumenta a riqueza, tem contribuído para aumentar a riqueza do país. É o chamado soft power, é o poder suave. E o poder suave, o soft power do Brasil, está bem exemplificado nesse mapa. Você vê o Brasil presente, né, em várias partes do mundo, na região tropical, né, que é a grande especialidade da Embrapa. É bom lembrar também que isso não ocorreu por mágica, né? A ciência para alimentos teve fortes contribuições aqui no Brasil, e uma delas veio da Joana do Berainer, grande cientista brasileira, foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e que descobriu um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias. Esse método tem contribuído para aumentar a produtividade da soja em pelo menos 4 vezes. Em algumas regiões do Brasil é mais que isso, chega a 7 vezes, né? Então, a Joana do Berainer tem que ser lembrada como uma heroína da ciência brasileira e que contribuiu para a riqueza do Brasil. Comparem o que foi investido no laboratório da Joana, que trabalhava no estado do Rio de Janeiro, né? Na Embrapa, aqui no Rio de Janeiro, e também com participação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde o Jorge se tornou professor emérito também, não é, Jorge? Da UFRRJ. E compare o que foi investido lá com a riqueza trazida para o Brasil pela contribuição da Joana. Só por não ter que importar adubo nitrogenado, o Brasil está economizando bilhões de dólares por ano. O método da Joana substitui o adubo nitrogenado. Também na saúde, tivemos primórdios na fundação de instituições muito importantes. O Instituto Oswaldo Cruz, em 1900, o Instituto Butantan, em 1901, que também fizeram parte dessa política de Estado, como eu digo sempre, consciente ou inconsciente, né, que promoveu formação de pesquisadores e que teve consequências fantásticas no Brasil. De novo, esse mapa ilustra a presença da Fiocruz no mundo, né? Em vários países ela está presente, seja através de cooperação técnica, seja através ajudando na formação de pessoal. Foi fundada em 1900 e hoje em dia está espalhada pelo mundo. Esse é o soft power do Brasil, né? Através dessas grandes instituições. Também, por influência da Fiocruz, né, e como consequência desse processo contínuo de formação de pessoal qualificado, foi criado o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Está lá na Constituição de 1988, né, foi criada pelos constituintes,
e lá está escrito saúde como direito de todos e dever do Estado. Que maravilha, né? E o SUS, uma instituição muito importante, muitas vezes menosprezada por setores da sociedade, mostrou a sua importância, a sua relevância nessa pandemia. Então, eu acredito que agora é muito grande o número de brasileiros que conhecem o SUS e valorizam o SUS, que foi realmente depauperado por falta de recursos, por cortes no financiamento, e certamente precisa ser reforçado nesse período, não só da Covid-19, mas também no período pós-Covid-19, como um exemplo fantástico para o mundo de um sistema de saúde que atende a população, especialmente a população mais fragilizada do país. Então, desde esses processos iniciais, a ciência contribuiu muito para o Brasil. E nesse quadro você tem vários exemplos dessas contribuições. Sabe, Jorge, há uns 3, 4 anos atrás, eu fiz uma pegadinha para uma pessoa do Ministério da Fazenda, atualmente é o Ministério da Economia, né? Eu perguntei para ela, porque essa pessoa estava dizendo que ciência, enfim, não é prioridade absoluta, e eu perguntei para essa pessoa se ela sabia que era a maior empresa de compressores do mundo. Não sabia. Essa empresa é a Embraco, empresa brasileira de compressores, que foi fundada graças à colaboração com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como a WEG, né, que tem um protagonismo internacional na área de equipamentos elétricos, né? A Natura compete com a L'Oréal no mundo, né, e desenvolve seus produtos com uma forte colaboração com universidades e instituições de pesquisa no Brasil. Embrapa, já falei dela, está aí uma plantação de soja, né, e tem contribuído muito para a segurança alimentar no Brasil. Mas muitas outras vitórias foram alcançadas pela ciência brasileira. Eu lembro aqui no centro, né, o pré-sal, há poucos anos atrás, era considerado, são sempre os mesmos, viu, que dizem assim, não, isso não vai dar certo, não vai ser lucrativo, é muito difícil, não é viável, né? E, no entanto, o pré-sal corresponde atualmente a mais de 50% da produção de petróleo no Brasil. E é um petróleo de alta qualidade, né? Isso aí foi o sucesso da tecnologia e da ciência brasileira, né? Envolveu fortes colaborações com várias instituições de pesquisa e universidades brasileiras. No Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, temos um processo inovador que é emocionante. É o enriquecimento de urânio. E é emocionante porque foi a inovação movida à proibição. Eles usam uma tecnologia que não podia ser exportada por outros países por razões de segurança nacional deles, não é? Então, eles desenvolveram essa tecnologia aqui no Brasil. As paredes dessas ultracentrífugas são de material especial, fibra de carbono. Também não conseguiram importar fibra de carbono, porque ela pode ser usada também para mísseis. Então, a Marinha queria importar, não conseguiu, fez uma fábrica de fibra de carbono, então eles produzem, eu visitei aquilo lá, é emocionante, eles produzem aquelas folhas de fibra de carbono que são usadas para essas ultracentrífugas. Enfrentamento da Zika e, atualmente, enfrentamento da pandemia, que é um grande exemplo do sucesso da saúde brasileira. Poderia fazer muito mais, se não fossem os cortes orçamentários que ocorreram nos últimos anos. Navio Vital de Oliveira, ajudando a prospectar as riquezas do mar, né? Terminais bancários, sucesso da informática brasileira, energia de biomassa, o programa do etanol, aviões da Embraer, baterias Moura, que se desenvolveram graças à colaboração com o Departamento de Química e Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que tem colaboração com diversas indústrias brasileiras, ajudando na análise de materiais, inclusive materiais biológicos. ProAntar, que garante a presença do Brasil na Antártica, porque essa presença só é garantida se houver pesquisa associada a ela, é um regulamento internacional. E no lado direito, vocês têm a Amazônia, que continua a ser um grande desafio para nós, e vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, esse progresso da ciência levou a infraestruturas para a colaboração internacional. O laboratório Síncrotron é um exemplo disso, já falei dele, mas há outros exemplos também fantásticos. Na Amazônia, temos a Torre Ato, que é a maior torre de pesquisa do mundo, tem 325 metros, que monitora e estuda o clima na Amazônia, né? Também com problemas para financiamento dos pesquisadores brasileiros
que poderiam estar lá trabalhando nessa torre de pesquisa. Os alemães estão lá, é uma colaboração entre Brasil e Alemanha, né? Mas há problemas com a pesquisa brasileira por falta de financiamento. O INPE, grande instituição, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é também uma plataforma para a colaboração internacional. E eu menciono aqui a colaboração fortíssima do INPE com a China na produção de satélites. Mas o INPE também faz outros serviços para a sociedade brasileira e para o mundo, né? Monitorando o território brasileiro, monitorando, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Temos tido grande progresso na ciência básica. Cientistas brasileiros participam com grande protagonismo de grandes colaborações internacionais. No CERN, esse é o laboratório que estuda colisões de partículas no CERN, onde foi descoberto o Higgs, erroneamente chamado na imprensa de partículas de Deus, colaborações na astronomia, né? E na matemática, recebendo prêmios internacionais, né? Como foi a medalha Fields, né? E que mostra realmente o progresso da ciência brasileira, né? Da ciência básica. E sobre a ciência básica, eu queria fazer mais uma observação, porque, frequentemente, governantes, digamos assim, pouco ilustrados, né, não entendem a importância da ciência básica. Não é o caso da China, por exemplo, que investe pesadamente na ciência básica. Estados Unidos investem também, graças ao Congresso norte-americano, não necessariamente graças ao Poder Executivo, né? Mas o Congresso, quando o Poder Executivo, lá nos Estados Unidos, corta o orçamento de ciência e tecnologia, o Congresso norte-americano, numa ação bipartidária, anula os cortes e acrescenta recursos em relação ao orçamento do ano anterior. Então, sobre ciência básica, vale repetir as palavras do Henri Poincaré, né? Grande cientista, filósofo também, né? Que escreveu o seguinte no seu livro Ciência e Método, em 1908. O cientista não estuda a natureza porque isso é útil, estuda porque tem prazer nisso, e tem prazer nisso porque ela é bela. E ele adiciona uma outra frase, de fato escreveu essa frase antes, num belo trabalho chamado O Valor da Ciência. Ele diz: e vemos que o desejo de beleza nos leva às mesmas escolhas que a utilidade. Então, isso é uma compreensão profunda do que significa ser cientista, né? Do que significa fazer ciência, e que muitas vezes é incompreendida por governantes que insistem que ciência básica não é importante porque não traz benefício, é feita só pelo prazer dos cientistas, mas não. Ela é estreitamente ligada a aplicações. O Jorge já mencionou na apresentação que fez a questão dos computadores quânticos, né? Que estão ligados a essa fotografia que está aqui embaixo, que é o nosso INCT, que é o INCT de Informação Quântica, né? E que se dedica a estudar problemas de pesquisa básica na área de informação quântica. Mas tem outros exemplos. Aparelhos de ressonância magnética nuclear surgiram da pesquisa em física quântica no início do século XX. E o pessoal que fazia essa pesquisa, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, não tinha a menor ideia de possíveis aplicações, né? E aí está a pesquisa do cérebro, usando um aparelho de ressonância magnética nuclear. Nanotubos de carbono vieram de pesquisa básica. E agora temos lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né, uma instituição que produz nanotubos de carbono e aplica esses nanotubos em vários projetos, como, por exemplo, no endurecimento de cimento, né, misturando com nanotubos de carbono. Enfim, a pesquisa básica está indo cada vez mais rápido para aplicações, é acelerado esse processo. E, claro, os institutos nacionais de ciência e tecnologia, aqui no Brasil, são uma consequência direta do que foi feito ao longo do século XX. Eles existem porque lá em 1900 foi fundada uma ESALC, né, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, porque foi fundado o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, né, que apareceram também no início do século XX as primeiras universidades. Então, daí resultam os resultados profissionais que estão agora congregados e fazem pesquisas conjuntas nessas redes, nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, em várias áreas, que vão de ciência agrária, passando por exatas e naturais, humanas e sociais, ecologia e meio ambiente, e assim por diante. Então, um grande projeto para o país, de novo, sendo prejudicado pelo minguado orçamento que existe,
agora o CNPq vai pagar o que deve aos NCTs em 2018. Né? Então, falta ainda o de 2019, 2020, falta isso. Né? Então, temos aí uma estrutura fantástica que está sendo subaproveitada e que, se fosse melhor aproveitado, estaria contribuindo para o progresso e a riqueza do país. Então, isso é o que temos até agora. E a pergunta é, quais os desafios para o futuro? O Jorge já mencionou um documento importante, né, que faz propostas para o futuro do Brasil. E essas propostas são importantes e nós podemos ter uma esperança, né, de que, enquanto no pós-guerra o apoio à ciência cresceu, em parte motivado pelo progresso destruidor tecnológico que resultou na bomba atômica, nas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, esse final da guerra motivou vários países a investirem pesadamente em ciência e tecnologia. Não é por acaso que a National Science Foundation foi fundada em 1950, que o CNPq e a CAPES foram fundados em 1951, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear aparece em 1956. Esse é o ambiente do pós-guerra. Então, a pergunta natural que aparece agora é sobre o pós-pandemia. Será que essa nova bomba atômica que assola a humanidade vai trazer um reforço no investimento da ciência e tecnologia? Mais que isso, será que ela vai trazer uma mudança nos hábitos humanos, na maneira como a civilização humana está se comportando nesse planeta? Então, essa é uma questão importante que nós temos que enfrentar e onde o Brasil aparece com vantagens naturais muito fortes, e nós devemos considerar essas vantagens. Como mencionado pelo Jorge, a Academia Brasileira de Ciências produziu várias publicações com propostas de políticas públicas. Em 2004, já havia uma sobre educação superior, depois ensino de ciência e educação básica. A publicação sobre a Amazônia, em 2008, é ainda atual. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Doenças negligenciadas, recursos hídricos, aprendizagem infantil, medicina translacional, recursos minerais no Brasil, enfim, um leque de publicações com análise da situação, análise dos desafios e propostas de políticas públicas para o país. Todas elas disponíveis para baixar gratuitamente no portal da Academia Brasileira de Ciências. Mais recentemente, tivemos essas 3 publicações, uma que atualiza o estudo de 2004 sobre a educação superior, repensar a educação superior no Brasil, outra sobre o chamado STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, no ensino, matemática no ensino médio, desafios de educação técnico-científica no ensino médio, e uma grande publicação, esse projeto de Ciência para o Brasil, que reuniu, para meu espanto, quando lançamos essa ideia, eu não sabia que ia ter tamanha adesão, né? Teve adesão de 180 cientistas, metade deles da academia, os outros convidados, né? E foi uma proposta não disciplinar, porque os capítulos são interdisciplinares. Tem um capítulo sobre ecossistemas, né? Tem um capítulo sobre o mar, tem um capítulo sobre inovação, no qual colaborou o Jorge, né? Também faz parte desse volume, um capítulo sobre o cérebro. Enfim, estão aí várias propostas para o país, cada capítulo com uma análise do estado da arte e propostas de políticas públicas para aquela área. Então, as propostas estão aí, né? Tivemos a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, que eu tive o prazer realmente de coordenar. No início não foi um prazer, foi um susto, né? Um grande desafio, né? Foi uma daquelas coisas que lembra até aquelas coisas que acontecem na Sicília, né? Uma oferta que você não pode recusar, né? Foi um telefonema do Sérgio Rezende para mim, eu estava nos Estados Unidos. Ele disse assim: Luiz, é o seguinte, o Aragão começou a coordenar essa conferência, mas ele agora vai me ajudar a assumir a presidência do CNPq, então você vai ter que coordenar essa 4ª conferência. Foi mais ou menos nesses termos, né? E eu comecei a inventar desculpas. O Sérgio, não dá, eu estou aqui nos Estados Unidos, fevereiro vou estar aqui. Eu disse assim: não, isso não é problema, fevereiro é carnaval, ninguém dá muita atenção, ninguém trabalha, né? Mas eu tenho um curso já lá na universidade, foi combinado com os alunos, um curso de pós-graduação. Eu disse: Luiz, você não vai dar esse curso, você vai coordenar essa conferência. Então, enfim, todas as desculpas que eu dava, ele derrotava. Então, nada me restou senão
coordenar, mas, de fato, foi um grande prazer, assim, no final, estava muito contente, né, com a participação grande que teve essa conferência. Foram milhares de pessoas que participaram nela, em todo o Brasil, vários segmentos sociais, governo, academia, empresários, movimentos sociais, sindicatos, indígenas, enfim, todo mundo participando dessa conferência e chegando a um livro que, para mim, o espanto, foi um livro de consenso, que foi o Livro Azul da 4ª Conferência, e que motivou também a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período 2016-2022. Então, aí estão descritas as prioridades para o país, estão feitas análises. A comissão de redação também tinha representação de vários setores sociais, né? Foi feita uma consulta pública para abordar as prioridades, está tudo ali, né? Então, o governo não precisa fazer outra consulta pública, né? Já foi feita, né? E tem uma estratégia nacional até 2022. Então, as propostas estão aí. E eu vou mencionar apenas algumas poucas delas, né, dessa ciência para grandes desafios nacionais. Então, uma delas, e que tem sido um grande tema para a Academia Brasileira de Ciências, está lá também no projeto de Ciência para o Brasil, é a questão da Amazônia, que, de fato, não é só da Amazônia. O que está lá se estende também a outros biomas nacionais, né? Se estende ao Cerrado, se estende à Mata Atlântica, que também está sendo muito prejudicada, o Pantanal. Tivemos um exemplo trágico, né, do que está sendo feito no Pantanal, esse incêndio, né, que não é natural, é provocado, é ato humano, né, e que destrói uma grande riqueza para o país. A Amazônia Legal ocupa 59% do território nacional. Acredita-se que o Brasil tenha 20% da biodiversidade mundial, da qual cerca de apenas 5% são conhecidos. Essa fantástica riqueza está sendo destruída pelo desmatamento. Então, o desmatamento da Amazônia e de outros biomas também, o que aconteceu agora no Pantanal, é um crime sob vários pontos de vista. Primeiramente, afeta o clima. Não só o clima mundial, quer dizer, afeta outros países, mas o clima nacional. Tem um fenômeno que é chamado de rios voadores, né? Eles começam... é uma corrente de ar que passa pela Amazônia, pega a umidade da Amazônia e despeja no sudeste do país. Os rios voadores favorecem a agricultura no sudeste do Brasil. O desmatamento pode secar os rios voadores e pode prejudicar, vejam só que ironia, a pecuária e a agricultura no sudeste do país. Então, além de mudar o clima, né, o desmatamento da Amazônia é um tiro no pé em relação a riquezas do país, porque ele destrói a biodiversidade nacional. Alguém já disse, né, que o que está acontecendo na Amazônia e agora no Pantanal também lembra o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Lá foram destruídos milhares de livros. Os incêndios na Amazônia e no Pantanal, o que está acontecendo no Cerrado, está matando os livros inscritos na biodiversidade nacional. A maior parte desses livros, talvez 95% desses livros, ainda não foram lidos, né? Estão sendo exterminados antes que possamos lê-los, decifrá-los e usá-los para a riqueza do país. E, em terceiro lugar, o desmatamento da Amazônia solta, liberta, na civilização urbana, centenas de vírus que estão na floresta, que estão lá em equilíbrio ecológico, e desses vírus, pessoal lá do Pará, em particular o Pedro Vasconcelos, grande virologista, já identificou mais de 200 novos vírus na Amazônia. O desmatamento faz com que esses vírus passem para a civilização urbana, como através de morcegos, como aconteceu na China, né, que infectam outros animais que passam para a civilização urbana. Então, o que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal pode ser a origem de uma nova pandemia, que afete não só o Brasil, mas devido à globalização que temos, facilidade de viagens, pode afetar o mundo inteiro. E nós não sabemos o que esses vírus podem causar na espécie humana. Além da Amazônia, como conhecemos, temos também a Amazônia Azul. O pessoal da Marinha sempre agradece
a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia por ter batido o martelo nesse termo, que faz parte do Livro Azul. Tem lá um capítulo sobre a Amazônia Azul, né? Que são 4.500.000 quilômetros quadrados, uma área fantástica que pertence ao Brasil e que é fruto não apenas de petróleo, mas muito mais que isso, de uma fantástica biodiversidade. Então, também é uma área a ser explorada, e temos aí o navio Vital de Oliveira, né, que é um navio científico, usado pela comunidade científica para explorar o mar. Um exemplo da biodiversidade da Amazônia é o açaí. O açaí é sujeito a um processo de industrialização que até não é alta industrialização, é a produção da polpa de açaí, que é exportada por outros países, especialmente para os Estados Unidos, que agrega valor a essa sopa, essa polpa, perdão, produzindo produtos, perfumes, enfim, azeites, né? Produtos que valorizam ainda mais o açaí. O açaí traz de retorno para a região mais de $1 bilhão por ano. São dados do Carlos Nobre, né? 250 mil toneladas de polpa são produzidas por ano. E esse processo emprega 300 mil pessoas na Amazônia. Olha que riqueza fantástica, né? Esse slide é do Carlos Nobre. Compara a cultura da soja com a cultura do açaí no estado do Pará. Em verde, vocês têm os dados relativos ao açaí. A linha cheia corresponde à produção de açaí, enquanto a linha tracejada corresponde à área associada a essa produção. A linha laranja, cheia, corresponde ao valor produzido de soja no estado do Pará. A linha tracejada, perdão, corresponde à área ocupada pela produção de soja no Pará. Então, comparem essas curvas, né? Comparem o valor produzido no açaí, $6.700 por ano por hectare, enquanto a soja dá $819 por ano por hectare. O valor produzido da soja no estado do Pará, atualmente, é menor, bem menor, que o valor produzido pela produção de açaí no mesmo estado. Então, assim, se nós pensarmos no país como um todo, e apenas não no interesse de certos setores minoritários da população, né, está aí a ação que deve ser feita, a prioridade que deve ser estabelecida para investimento econômico no país. Essa relação entre as riquezas produzidas, entre a produção, é de 8-1. Né? É mais que o 7-1 aí do jogo com a Alemanha. Né? E as consequências para a economia do Brasil são muito piores que perder naquele jogo para a Alemanha. Né? Esse slide também do Carlos Nobre compara a agricultura tradicional, carne mais soja, com produtos da biodiversidade, açaí, cacau, né? As castanhas, né, brasileiras, em 6 estados amazônicos agora, não é só o Pará. É Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Pará. Carne com soja, atualmente, né, trazem um valor de R$14,5 bilhões por ano, mas ocupa uma área de 240 mil quilômetros quadrados. Os produtos da biodiversidade têm um valor que é 1/3 do valor de carne e soja atualmente, podia ser muito mais. Ocupa uma área, veja a relação entre áreas, de apenas 3.550 quilômetros quadrados. Então, esse gráfico mostra o seguinte: como é que o Brasil está bobeando e como é que o desmatamento da Amazônia e do Pantanal é um tiro no pé. Eu já falei isso outro dia no Supremo Tribunal Federal. Tivemos uma reunião lá com o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, para falar da inconstitucionalidade dos cortes orçamentários para ciência e tecnologia no Brasil, né? Porque a Constituição diz que investimento em ciência e tecnologia tem que ser prioritário no governo, está lá na Constituição, né? E, nesse evento, eu comparei o desmatamento dos biomas nacionais a um crime de lesa pátria. E a razão vocês entendem agora, né? Está aí, o que nós estamos perdendo. Mas, de fato, o que eu mostrei agora não é nada comparado com o que eu vou mostrar nesse slide.
né? Porque lá eu falei dos produtos naturais da Amazônia e da utilização desses produtos naturais, né? da comercialização desses produtos. Por outro lado, a biodiversidade encerra uma riqueza ainda maior que essa. Essa planta que vocês estão vendo aí no lado esquerdo do slide é chamado lá na região como uxi amarelo. Ela produz uma fruta amarela e dessa fruta e do caule da planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela está aí à direita. Como essa palestra é no Hospital de Clínica, eu ousei colocar uma fórmula de química aí, da bergenina, né? A bergenina tem uma ação anti-inflamatória muito forte, é também antioxidante. Ela está sendo vendida no Brasil pelo laboratório Merck, purificada a mais que 95%, por R$ 1.200 o miligrama. Esse é um resultado recente, você vê, a previsão de entrega em 7 de setembro de 2020. Eu fui ver o ouro, o preço do ouro ontem na internet, é R$ 323 o grama. A razão pelo mesmo peso entre a bergenina e o ouro é 3.750. 1 miligrama de bergenina custa 3.750 vezes mais que 1 miligrama de ouro, né? E o Brasil está dando isso de graça para outros países. Com essa fórmula aí, você não precisa nem colher mais a planta, porque você consegue sintetizar o produto, né? Uma fórmula relativamente simples, né? Mas essa riqueza está lá, né? Aliás, você vai na Amazônia, quem não foi pode fazer essa experiência. Conversem com os nativos, né? E perguntem para eles como é que eles se tratam. Acredito que laboratórios estrangeiros devem estar fazendo essas incursões, porque eles apontam. Eles dizem assim, olha, aquela planta ali, né, me curou do rim. Eu tive um problema, misturei aquela planta com a casca daquela árvore. Há um conhecimento tradicional lá importante, né, que é preciso saber usar. Mas há outras questões relativas à pecuária e à agricultura no Brasil, né? Atualmente, são fontes de riqueza, realmente, e tem um peso importante na balança comercial do Brasil. No entanto, é muito importante fazer uma prospecção do que está ocorrendo no resto do mundo. E no resto do mundo, vários países começam a produzir agora a carne de laboratório, que é criada utilizando tecnologia de célula-tronco a partir da célula do animal, sem matar o animal. Então, vejam as expressões entusiásticas do Wall Street Journal, da Bloomberg e do magazine da Fortune, né, sobre essas empresas. Essa foi uma primeira empresa que apareceu lá, né? Vocês podem entrar na internet e ver o anúncio dessa empresa, é muito interessante, é Memphis Meats, né? Mas muitas outras apareceram lá. De fato, o Vale do Silício agora está cheio de empresas desse tipo. Recentemente, a China fez um investimento maciço na tecnologia de Israel de carne de laboratório. Israel faz isso porque não tem terra para fazer pecuária extensiva, né? Então, a China investiu 300 milhões de dólares e eles estão pesquisando isso. Por que eles estão fazendo isso? A China tem muito território, né? Mas eles querem, primeiro, reduzir a poluição, né? Segundo, eles querem aumentar a independência da China em relação a compras de carne. Compram do Brasil, né? Terceiro, eles querem aumentar a independência da China com relação à soja que eles precisam para alimentar os animais. Então, a China está olhando para o futuro. O Brasil está preso ao passado, né? Apesar da grande contribuição da ciência à agricultura brasileira, né? Mas nós não podemos ficar só nisso, né? Além da carne de laboratório, você tem agora várias empresas, já no Brasil também, né, desenvolvendo a carne vegetal, que é um produto que exige muita pesquisa, né? Porque você quer fazer algo que é feito com vegetais, mas que tem o sabor do hambúrguer, a textura do hambúrguer. Então, é uma pesquisa química bastante sofisticada. Então, com esses desenvolvimentos, nós continuamos a destruir florestas para criar gado, né? Agricultura e soja, também grande riqueza do Brasil, exportamos muito para a China, né? Principalmente para a China, é o nosso grande comprador de soja, né? Agora, outro dia, algum tempo atrás, eu fui olhar na internet e achei esse artigo, que mostra como é que o solo da África Meridional é o
útil para cultivo de soja. Está aqui a Tanzânia, aqui tá vendo nessa região aqui, estou mostrando com ponteiro, né? Está nessa região de território viável para cultivo de soja. E esse gráfico, que é colocado como uma unidade, é a área de cultivo de soja, mas é feito igual a 1 para comparar várias regiões do planeta. Então, o mundo, a partir desse ponto, evolui assim, está vendo? É a curva mais escura, né? A América do Sul, essa curva azul aqui, inclui o Brasil, né, de maneira muito importante. E a África Meridional é essa curva vermelha. Olha o aumento do território para cultivo de soja na África. E não por acaso, tendo em vista a posição do atual governo, que deve mudar proximamente, né, dos Estados Unidos, e também do governo brasileiro com relação à China, a China está buscando garantir mais fornecedores. E fechou acordo recentemente com a Tanzânia para importar soja da Tanzânia. Um dos grandes fornecedores da soja para a China são os Estados Unidos, né? O Brasil também. Por outro lado, também em função dessas questões internacionais, digamos, de políticas externas, que são guiadas por ideologias de meio século atrás, né? A China está firmando uma aliança com a Rússia, né, para conseguir, de novo, né, importar soja de outros países, né, embora ela continue a comprar o óleo de soja dos Estados Unidos. E essa fotografia mostra uma plantação, um cultivo de soja na China, né? Então, é interessante como países como a China rapidamente se movem, né, para se adaptar a novas condições internacionais. Isso já aconteceu no Brasil. Aquele centro de pesquisas da Marinha, lá no interior de São Paulo, né, como eu mencionei antes, foi inovação motivada por proibições internacionais. A Índia faz muito isso também, né? Mas, além de proibições internacionais, nós temos conflitos internacionais, temos posições ideológicas internacionais, né? Então, a China se move rapidamente para procurar alternativas. Enquanto isso, o Brasil fica quase paralisado, né? Outro ponto que é apontado no livro azul como grande prioridade para o país é o de energias renováveis. E essa foto eu acho ótima, porque ela tem aí energia solar, a energia eólica e a energia da biomassa, né? Tudo na mesma foto, né? E, de fato, o Brasil tem usado essas energias. Aliás, há longo tempo, né? Essa foto é de 1925, né? É um veículo experimental do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Era uma estação experimental de combustíveis baseados em álcool, não é? Então, era de combustíveis e minérios, diz assim, mas esse carro era movido a álcool, está aqui o álcool nessa foto, né? Então, esse é um projeto de longa data do Brasil e foi, de fato, uma política de Estado. Aí foi uma política de Estado, a política do etanol, né? Do carro flex, né? Então, isso foi uma política de Estado e é ótimo que tenha sido, né? Mas, de novo, não podemos ficar deitados em berço esplêndido, porque quando a gente olha o panorama internacional, nós estamos vendo os carros elétricos dominando cada vez mais. E, aliás, o novo presidente dos Estados Unidos já afirmou que vai ter como prioridade a produção de carros elétricos, o incentivo a isso. Mais que isso, a BMW já está produzindo carros com motor de combustão interna a hidrogênio, que é a próxima evolução. E aqui? Vamos ficar no etanol, né? Ou no flex? Né? Vamos ignorar o que está acontecendo no mundo? Então, esses são projetos para o país e que o país deve abraçar, especialmente numa situação em que ele atravessa uma seríssima recessão, né, aguçada pela Covid-19. Não foi totalmente provocada pela Covid-19, ela já estava aí, pairando, né, no horizonte, né? Houve já em 2008, né, mais antes da Covid, e agora é uma terrível recessão. Países estão saindo dessa recessão apostando em ciência, tecnologia e inovação. Essa é a maneira inteligente de sair da recessão por cima, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda temos uma política econômica baseada numa planilha Excel, né? Assim, gastos, né? E quanto é que está entrando. Aliás, não é nem isso, porque se nós olharmos o teto de gastos,
os gastos são corrigidos pela inflação no ano anterior, mas ainda que o governo tenha um ingresso de recursos muito alto, isso não conta para o teto de gastos, isso não mexe no teto de gastos. Qualquer recurso adicional que o governo consiga, né, por algum milagre, de repente tem um produto fantástico que aumentou a balança comercial do país, vem mais recursos para o Brasil, esses recursos adicionais não mexem no teto de gastos. Eles são usados para quitar a dívida pública. Né? Então, olhando o futuro, né, o Brasil tem grandes vantagens para competir nessas áreas em relação às quais outros países estão se dedicando atualmente, eles estão pensando nisso. A saúde única, One Health, né, é um conceito muito importante. O Brasil participou recentemente de um grupo chamado S20, que é o Grupo de Ciências da G20. Brasil não, Academia de Ciências do Brasil. Né? O G20 está se reunindo agora na Arábia Saudita. Vai ser uma reunião virtual, não vai ser presencial. As reuniões do S20 foram também virtuais. A Academia de Ciências do Brasil, e eu digo isso com muito orgulho, tá certo? Foi protagonista nesse processo do S20. Tá certo? Tivemos lá, mas tivemos uma presença forte. Eles tiveram 3 áreas: a saúde, a economia digital e a economia circular. Na saúde, a Academia de Ciências foi representada pela Helena Nader, que brilhou lá. Né? Na economia digital, pelo Virgílio Almeida, brilhou também. E na economia circular, o Tundizi, não podia ter nome melhor para isso, brilhou lá também, dominou, foram participações dominantes. Né? E a mim coube uma tarefa baseada nas outras. Eu fiz parte do grupo chamado Connecting the Dots, que pega essas contribuições das 3 áreas e produz um documento, que é um documento de propostas para o G20, né, para esse ano. Então, eu fiquei impressionado com o fato de que várias academias de ciência de todo o mundo, participando desse processo, insistiam nos mesmos pontos. A questão do One Health, saúde única, foi levada para o grupo de saúde pela nossa Helena Nader. Né? E eles acharam ótimo, então adotaram esse conceito. E esse conceito, para o Brasil, é sopa no mel. Né? A gente tem tudo o que precisamos para investir nessa área. Né? Temos um ecossistema fantástico que precisamos usar antes de ser destruído. Economia circular, também nós temos condições de fazer isso no Brasil, né? No sentido de reduzir a poluição, né? Fazer um consumo responsável, né? Com reutilização e reparação. Né? Enfim, temos chance de entrar nessa linha. E economia digital, também temos chance de participar, né? Pois, embora no hardware estejamos mal, né? No software estamos bem. Né? Temos uma produção na área de software muito importante. Né? Então, pensar nessas 3 fotos que estão aí, né? Devia ser prioridade para o país. Né? A poluição no Brasil, isso é um documento, eu tenho que me restringir aqui, senão eu passo demais do tempo. A poluição foi o documento sobre poluição foi fruto de uma colaboração entre a Academia Brasileira de Ciências, National Academy of Science dos Estados Unidos, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a Academia de Ciências da Alemanha e a Academia de Ciências da África do Sul. 5 academias, entre as quais a brasileira, fizeram um documento sobre poluição e apresentaram na ONU. Estivemos lá na ONU apresentando o documento. Né? O Paulo Saldiva deu uma grande contribuição a esse documento. Né? A poluição do ar mata no Brasil 50 mil pessoas por ano. Isso é mais do que acidentes de trânsito, é mais do que crimes violentos. Então, não são questões abstratas, são questões concretas. No mundo, a poluição do ar mata entre 5 a 7 milhões de pessoas. O Brasil tem chance nessa área? Claro que tem, se pararmos de desmatar nossos biomas. O Brasil podia ser uma potência verde, tem todas as condições de fazer isso. Então, devia ser uma grande prioridade para o Brasil seguir esse caminho rumo a uma economia verde, a um programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Está tudo envolvido aí. Olhe esse gráfico e pense no Brasil. Né? Turismo, energia renovável, agricultura, água. Né? Temos
A água doce é uma das grandes riquezas da Amazônia, está sendo privatizada, né, pela pecuária e pela agricultura, né? É a privatização da água doce, né? Mas nós temos condição de ir aí, né? Temos condição de participar disso, mas temos problemas a enfrentar, e agora são meus últimos slides, né? O primeiro problema, e certamente o Jorge tem se debruçado sobre esse problema e tem ajudado muito, através da Embrapi, a reverter essa tendência, é a pesada desindustrialização do país, que já ocorre há décadas. E o gráfico azul escuro representa o valor agregado pela indústria de transformação no PIB, em termos percentuais, no Brasil. E vocês têm aí também a situação em outros países. Em 1983, por aí, esse valor agregado pela indústria de transformação representava cerca de 35% do PIB. Atualmente, ele representa 11,4% do PIB. Isso foi parcialmente devido ao boom de commodities, mas muito devido à desindustrialização. A falta de política para o Brasil aproveitar as oportunidades naturais que ele tem. Por exemplo, indústria farmacêutica. E o Jorge Guimarães participou recentemente no esforço, né, da Academia Brasileira de Ciências de conversar com o setor industrial. O Jorge foi instrumental nisso aí. E tivemos uma reunião com representantes da indústria farmacêutica, né? Com raras exceções, a indústria farmacêutica no Brasil produz genéricos, né? Deixa de fazer a indústria farmacêutica com alto valor agregado, que outros países estão fazendo com a biodiversidade nacional, com a diversidade brasileira, né? Eu falo assim, o movimento Minhas Mãos, porque realmente é para ficar ultrajado com isso. É para ficar ultrajado com o que está acontecendo no Brasil, né? Esse gráfico, que é reflexo do outro, mostra o percentual de pesquisadores em tempo integral equivalente trabalhando em empresas e no governo, no Brasil e em outros países. Comparando 2 anos, 2001 e 2011. Veja o Brasil. Em 2001, 40% dos trabalhadores dos pesquisadores, trabalhavam em empresas. 6% no governo, 54% no ensino superior. Em 2011, o percentual de pesquisadores em empresas baixou de 40% para 26%. Na Argentina, esse percentual baixou também, era inicialmente menor que no Brasil. A África do Sul baixou também um pouquinho. Agora, vejam a Espanha, vejam o México, vejam a China, os Estados Unidos, a Coreia do Sul. Esse percentual aumentou. Na Espanha, foi de 24% a 34%. No México, né, foi de 17% a 41%. Né? Então, isso é reflexo do que eu mostrei antes. Isso pega só o período de 2000 a 2011, né, mas a desindustrialização começou antes. Né? Isso afeta o Índice Global de Inovação. O Brasil está em 62º lugar, atrás, na América Latina, do Chile, do México e da Costa Rica, né? E essa posição no Índice Global de Inovação é incompatível com a posição da economia brasileira, que também decaiu, né? Em 2019, a economia brasileira era a 9ª maior economia do mundo, em dólares. Caiu agora para o 12º lugar. Em parte, reflexo da variação cambial, mas, em parte, também reflexo da desindustrialização no Brasil. O Brasil tem apenas cerca de 700 pesquisadores por milhão de habitantes. A Argentina tem 1.100 e poucos. Países da OCDE têm em torno de 3.500 a 4.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Agora, alguns países, como, por exemplo, a Coreia do Sul, Singapura, tem mais, né? Chegam a 6.000 pesquisadores por milhão de habitantes, né? Então, temos muito que trabalhar, né? Eu vou passar rápido sobre esse gráfico, não vou entrar em detalhes, mas uma boa parte desse número pequeno se deve à educação da população brasileira, né? Mais da metade da população no Brasil não concluiu o ensino médio, uma proporção pequena concluiu o ensino superior, né? Isso prejudica o desenvolvimento do país. E, para prejudicar ainda mais, né, temos a insensibilidade de governos, em particular das equipes econômicas, com relação à importância da ciência, tecnologia, inovação e educação
para um país como o Brasil. Então, de novo, eu acho que estou passando do tempo, não vou entrar em detalhes desses gráficos, mas vocês podem ver a tendência deles, né? Tendência declinante, né? O MEC, em 2014, os recursos discricionários eram de 43 bilhões de reais, tudo isso é corrigido para 2020, viu? Preços de 2020. Né? Para 2021, no orçamento que está agora no Congresso, são previstos 18 bilhões de reais. Brincadeira. Né? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Também em preço de 2020. Né? 2014, 8,7 bilhões de reais. Para 2021, previstos 2,7 bilhões de reais. CAPES, baixando também. Recurso CNPq, baixando também. FNDCT, os recursos que não são contingenciados. Né? Esse ano tivemos 600 milhões. Depois, houve mais 300 milhões específicos para o combate à Covid-19. Né? Mas recursos para as outras áreas, incluindo saúde, né? Baixaram, apenas 600 bilhões. Para 2021, o que está previsto é 510 milhões de reais. Isso, só para vocês terem uma ideia, eu vi um edital no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, usando recursos do FNDCT, para o combate à Covid-19. Né? O total, a demanda total foi perto de 2 bilhões de reais. Depois eles fizeram um filtro para financiar somente os projetos urgentes, porque havia urgência no resultado. Baixou para 600 milhões de reais, que é o valor total do FNDCT previsto para esse ano. Né? O total distribuído pelo MCTI naquele edital foi 50 milhões de reais, né? Diante de uma demanda de quase 2 bilhões de reais. Então, fizemos uma carta, foi recentemente completada, ao Parlamento sobre o orçamento de 2021 para Ciência, Tecnologia e Inovação. As assinaturas iniciais estão aí, mas ela recebeu adesão de centenas de entidades de ciência e tecnologia. E a Confederação Nacional das Indústrias também está fazendo uma manifestação ao Parlamento. E quero dizer também que esse declínio de recursos não afetou apenas essas instituições, mas não podemos deixar de falar, né, da Embrapi, né, que também tem sofrido cortes em recursos, o que reduzem o potencial que a Embrapi tem de contribuir para a riqueza do país. Porque a Embrapi, não estou falando isso porque o Jorge está aqui, porque eu falo isso também quando você não está presente, viu, Jorge? Né? Mas a Embrapi tem uma fórmula que é muito, muito boa, uma fórmula inteligente, né? De contribuir para a interação entre academia e empresa, né? Com recursos que são importantes, mas são muito menores do que os recursos totais investidos, porque são recursos tipo semente. Né? A Embrapi motiva essa colaboração injetando recursos nesses projetos. Então, e mais ainda, né? Um processo extremamente rápido, né? Muito eficiente, né? Que permite liberação de recursos e avaliações muito eficientes. Então, a nossa riqueza está baixando, né? E a questão é o que nós podemos fazer em relação a isso. Então, projeto temos para o futuro do Brasil, já mencionei vários, mas se eu puder resumir em poucas frases, vocês certamente terão outras ideias para acrescentar outras frases, né? Precisamos aumentar e muito a capacidade de pesquisa no Brasil, pública e privada, com incentivos a startups, incentivos à inovação. Precisamos motivar inovações disruptivas, não apenas diferenciais, né? Realizadas nas empresas, associadas à pesquisa básica de qualidade, realizada nas universidades e institutos de pesquisa. É assim nos Estados Unidos, está sendo assim na China. Né? As empresas norte-americanas, grandes empresas, o PIB norte-americano, né? IBM, Google, General Motors, né? Pressionam o parlamento norte-americano, o Congresso norte-americano, para aumentar o financiamento para universidades e institutos de pesquisa, para a ciência básica aplicada. Porque para as empresas interessa desenvolver o produto que tem menos risco do que a pesquisa básica e mesmo a pesquisa aplicada. Então, lá, eles pressionam o Congresso para aumentar o financiamento de universidades e institutos de pesquisa. Precisamos de um plano estratégico, com encomendas de Estado, em áreas como biofármacos, utilizando os insumos que temos no Brasil, seja diretamente, seja através da síntese. Né? Incentivar a tecnologia de informação. Temos muita capacidade instalada no país, em diversas universidades, né? E energias renováveis também, uma vocação natural do país. Precisamos, com urgência, de começar um processo de
de prover educação básica de qualidade para todos. Uma educação que nós gostaríamos que fosse educação em ciências desde o ensino fundamental, com mão na massa. Não é cuspe e giz, é mão na massa. É pegar a curiosidade natural das crianças, né, e colocá-las em contato com a natureza em volta delas, né, incentivando a ciência, quer dizer, mostrando para elas de maneira simples, para a criança, o que é uma hipótese, o que é a comprovação da hipótese, como é que você acha que isso funciona? Vamos ver se é assim mesmo? Né? Então, isso dá para fazer, é feito em outros países, precisamos ter isso no Brasil, até para dirimir atitudes anti-ciência que subsistem na população em geral e também no governo. É o terraplanismo em várias áreas, né? E que nós precisamos eliminar desse país para promover o desenvolvimento que todos queremos. E precisamos, com urgência também, recuperar as universidades públicas e demais instituições de ciência e tecnologia. E não apenas recuperá-las, mas também mudar os programas de graduação, especialmente, de modo a dar uma formação mais ampla para os futuros profissionais, com transdisciplinaridade. Isso está sendo feito em outros países. A Universidade de Xangai, há anos atrás, mudou a sua estrutura de programas, de modo que os alunos pudessem seguir percursos em vez de cursos, orientados por professores, né? E eles dizem, de modo a quê? De modo a flexibilizar mais a formação deles, num mundo que está em constante aceleração do conhecimento. Estados Unidos, idem, né? Nas grandes universidades, os alunos não só seguem aquele núcleo que é enxuto de disciplinas obrigatórias, mas têm que seguir também disciplinas em outras áreas. Engenheiros precisam fazer ciências sociais com a mão na massa, participando de uma pesquisa em ciências sociais. E cientistas sociais precisam entrar no laboratório de biologia para ver como é que funciona. Aliás, eu acho que curso de economia no Brasil devia ter como disciplina obrigatória o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento de uma nação. Tá? Porque eles ignoram, em grande parte, isso completamente. Né? Não todos, mas muitos ignoram. Né? Então, esses são alguns pontos. Né? Há muito mais que poderíamos falar, mas eu não vou ficar aqui a tarde toda, até porque poderia ser expulso eletronicamente, né, desse ambiente, devido à necessidade. Imagina, estamos falando aqui de coisas do espírito, mas as pessoas têm necessidades alimentícias, né? Essas coisas pobres, né? E que precisam também ser consideradas. Então, para concluir, eu digo o seguinte: está faltando nesse país pensamento. Né? Está faltando pensamento sobre o futuro do país. Está faltando esse pensamento nas instâncias mais altas do governo. Né? Mas está faltando também esse pensamento na nossa comunidade. Né? Nós temos que pensar sobre isso, porque se confiarmos somente em certas posições econômicas, vai valer a máxima do Barão de Tararé. De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Né? Então, eu agradeço a vocês a atenção e estou disposto a conversar e responder a perguntas. Caro Luiz, excelente aula, né, que orgulha nós brasileiros de termos você na presidência da academia, trazendo essas considerações tão relevantes para o futuro imediato do nosso país. Acho que seguramente boa parte do que você falou vai ocorrer logo, logo. Esta não é a última pandemia. Nós teremos outras pandemias a vírus, como já o Pedro Vasconcelos vem apontando, os vírus da floresta amazônica, que vai de planta, animal e homem. Essa é a sequência natural da evolução, né, de tudo que está vivo, né, na natureza, e os vírus são basicamente isso. As mutações ocorrem, né, por questão da própria evolução. E também as bactérias. Brevemente teremos uma enorme pandemia centrada na resistência das bactérias aos antibióticos. Portanto, aí um conjunto enorme de perspectivas. Né? Voltando lá ao livro azul da quarta conferência, está tudo escrito para os governos, se quiserem fazer. E para nós, comunidades, se pudermos engajar nisso, devemos engajar nisso quanto antes. Quero agradecer muito a sua dedicação desse tempo, é um conjunto muito grande de informações muito úteis, que certamente servirá para os nossos jovens que estão assistindo ao encerramento da 40ª Semana Científica da CPA.
Acho que temos todos que agradecer muito isso. Não sei se a Kerley quer fazer alguma intervenção nesse momento. Muito obrigada, professores. Maravilhosa explanação, muito rica, com certeza fechou com chave de ouro nossa semana científica. Mas convido a professora Patrícia Prola para fazer o encerramento do nosso evento. Muito obrigada, professora Patrícia, por favor. Bom, depois dessas palavras maravilhosas e dessa reflexão muito tocante do professor Luiz Davidovich, eu quero me aliar ao comentário do professor Jorge, que acho que é um grande privilégio que nós tivemos esses últimos 60 minutos dedicando a palavra ao professor Luiz, e fico muito feliz que essa sua conferência vai ficar disponível por mais um mês, professor Luiz, para aqueles que não puderam nos ouvir hoje de manhã, porque realmente eu acho que é uma mensagem magnífica e de uma enorme reflexão, não só para toda a nossa comunidade, mas para todos os nossos jovens. Eu queria, então, fazer um profundo agradecimento a todos. Acho que realmente fechamos com chave de ouro esse nosso evento, que comemora 40 anos em que nós temos sempre o objetivo maior de seguir incentivando o crescimento da ciência e inovação em saúde, nossa humilde contribuição aqui do Hospital de Clínicas, mas sobreviver a 40 anos ininterruptos de atividade de uma semana inteira tem que ser celebrado. Então, eu agradeço a presença de ambos para brilhantar esse nosso evento. Acho que a conferência do professor Luiz Davidovich vai ficar na memória de todos nós por muitos anos. Espero que as suas palavras incentivem toda a comunidade, os jovens, a seguir lutando pela manutenção e pelo crescimento constante da ciência e tecnologia. Muitíssimo obrigada. Eu quero só rapidamente finalizar agradecendo toda a comunidade do hospital, que teve uma expressiva participação durante toda a semana nessa atividade em novo formato. Preciso agradecer formalmente à Coordenadoria de Comunicação, na palavra da Kerley, e ao GPPG, na palavra dos meus coordenadores adjuntos, professor Daniel e a professora Úrsula. Parabéns, muito obrigada, e que venham os próximos 40 anos. Eu vou passar para o professor Jorge, se quiser fazer uma última manifestação, professor Luiz, e antes de dizer as palavras finais, professor Jorge. Muito obrigado, professora Patrícia. De fato, como eu disse, foi um desafio grande, aceito com muito prazer, e foi muito prazeroso rever os dados antigos e os recentes dessa trajetória impressionante do Luiz Davidovich, nosso presidente da academia. Ele é extremamente inquieto, né? Eu sempre brinco com ele, porque aí do lado da computador ele tinha uma malinha, porque aquela malinha vivia pronta para ele ir para qualquer lugar que era chamado. E aí eu vivia reclamando que o pessoal, a mulher dele estava, pô, você não para mais em casa? Depois que entrou para a academia, então ficou né? Aí eu perguntei a ele, falei, e agora o que ela fala? Aí ele disse, agora ela diz que eu casei com a internet. Esse é o nosso Luiz. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Patrícia, obrigado à direção do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Foi um prazer muito grande participar do evento. Então, professor Luiz, alguma última manifestação? Sim, claro. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Hospital de Clínicas pelos 40 anos de existência. Realmente, a gente tem que celebrar o aniversário dessas instituições que são importantes para o país, né? É importante mantê-las e, de fato, a responsabilidade de mantê-las cai muito sobre nós, né, da comunidade científica, né, do pessoal que trabalha aí. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Eu sei que é uma instituição também voltada para a pesquisa, né?
E parabéns também por essa semana, né, que realizaram. Certo? Eu agradeço muito o convite para falar aqui. E, por favor, Patrícia, transmita aos seus colegas, ao pessoal do hospital, meu agradecimento e meus parabéns pelo trabalho que tem feito e por esse fantástico aniversário de 40 anos. E estar aqui também foi um prazer muito especial, em virtude de ter sido apresentado pelo Jorge Guimarães. Isso aí é um luxo, isso é um luxo, né? Então, agradeço também ao Jorge a apresentação que fez, e é isso. Então, estou contente de estar aqui, e pelo menos não vou ter que esperar no aeroporto pelo próximo avião, né? Muito bem, então. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana e que tenhamos excelentes próximos anos e que possamos levar conosco essa mensagem do professor Luiz Davidovich e essa belíssima reflexão. Muito obrigada. Está encerrada a Semana Científica de 2020.